Agora eu vou apresentar como fazer a interação entre duas tabelas, incluindo inner join, select, fazendo duas tabelas. Então, primeiro vamos criar uma nova tabela. A nova tabela eu vou chamar de veículo. Ela vai ter o ID e vai ser do tipo autoincremente. Além disso, ela vai ter mais o modelo do veículo, que vai ser um varchar mesmo. E eu vou ter mais um campo que vai ser a categoria. Eu vou colocar como ID categoria. Esse ID categoria, ele vai estar vinculado com o nosso, vai ser uma chave estrangeira. Então aqui eu vou estar trabalhando só com mais dois campos, porém um sendo chave estrangeira. Porém eu poderia fazer várias outras aqui, não precisaria ser exclusivamente duas, eu poderia estar trabalhando com mais modelos. Então vamos lá, aqui colocar esse aqui, primeiro definir esse aqui como primary key, e esse aqui nós vamos estar trabalhando com chave estrangeira aqui, definindo qual vai ser a chave estrangeira. Então, qual que é a tabela de referência, aqui qual a coluna dessa tabela, ok? Qual que vai ser a tabela e qual vai ser o campo que vai estar na segunda tabela. Então, aqui eu estou vinculando e aqui eu deixei restrito, não vai ter atualização, não vai ser feito nada. Tá? Feito isso aqui, está criada a minha tabela. Essa aqui vai estar já está com o processo de criação da tabela, tudo ok. Então, se eu for inserir um dado nessa tabela aqui, eu vou precisar fazer aqui, adicionar um modelo e escolher uma categoria que está cadastrado. Então, eu vou cadastrar como carro. Feito isso aqui, demonstrou que está funcionando. Então, está tudo correto. Agora, vamos para o segundo passo, que é a criação do ambiente para o desenvolvimento dessa parte dentro do nosso PHP. Feito isso, agora nós vamos na parte do banco de dados. Eu vou criar minha pasta aqui, veículo, e eu vou copiar como base, eu vou estar copiando todos esses projetos para lá, para ficar mais fácil fazer o processo. Então, feito isso aqui, nós temos o formulário de cadastro, formulário de edição, a parte de inserção, listagem, tudo mais aqui dentro do veículo. Um detalhe importante, esse aqui não poderá ser mais HTML, ele tem que ser um PHP. Então, aqui eu vou estar alterando ele para PHP. Isso porque o formulário de cadastro ele vai ter interação com o nosso banco de dados também a partir de agora. Então, vamos para o primeiro passo, que vai ser o nosso formulário de cadastro. Como já foi informado, vai ser o formulário de cadastro. Eu vou só copiar aqui a parte de conexão com o banco de dados, que a gente vai estar precisando fazer essa parte aqui. Então, feito isso aqui, a gente vai ter uma interação agora aqui na parte superior de conexão. Porém, como eu criei essa nova tabela aqui, essa nova pasta, o meu objeto conexão ele não está mais aqui, ele vai estar no nível abaixo. Então ele vai ter que fazer uma conexão com o include. Então se eu tentar fazer assim do jeito que está e tentar interagir com o banco de dados, então eu vou ter a minha pasta veículo. Se eu tentar fazer o form cadastrar, ele vai dizer que tem um erro na linha 28. Aqui, porque ele não permitiu. Faltou o try catch aqui. Pronto. Ele vai dizer que não existe o arquivo conexão no diretório. Por quê? Não é nesse diretório. O conexão ele está no nível abaixo. Então ele vai estar de uma forma diferente. Então agora no nosso seleção vai ficar, a gente não precisa ser necessariamente prepare, a gente pode trabalhar com o nível trabalhar com carry mesmo, e aqui qual vai ser? Nós vamos buscar categoria, só que para ficar melhor, a gente vai estar trabalhando com order by. Por quê?
para ordenar de uma forma mais amigável a nosso select. Então, aqui eu vou estar trabalhando com select asterisco from categoria. Apesar de estar no veículo, estou buscando a categoria para buscar esses dados e exibir na tela. Então, dessa forma, eu vou estar fazendo aqui um order by, de qual campo que eu quero que seja ordenado. O nome, de forma ascendente. Ok? Então, ele vai estar executando aqui. Essa carry, caso tenha interesse, a gente pode estar fazendo como um nome específico. Então, carry categoria, para não confundir com os outros. Então, essa carry categoria para ficar buscando os dados da categoria. Então, feito isso aqui vai ser um cadastro de veículo, o título da página, cadastro de veículo, e aqui a gente vai estar com uma indicação só para a gente saber que a gente está na página do veículo, cadastro de veículo. Feito isso aqui, nós vamos ter o nome do carro, também como campo obrigatório, e agora a gente vai ter o modelo do carro. Modelo não, a categoria do carro. Então a categoria vai ser um select, o name dele vai estar vinculado, então vai ser o ID categoria. Por que ID categoria? É o nome que está lá no banco de dados, ó, ID categoria. Então, esse aqui vai ser um campo do tipo obrigatório. E aqui a primeira opção que a gente vai ter, ele vai ser um value vazio com uma opção selecione a categoria. Feito isso, o nosso select está montado, porém não pronto. Então, se a gente executar ele aqui, ó, nós temos o select, porém ele não tem dados aqui dentro, mas ele já está como obrigatório. Então, feito isso aqui, a gente já tem a primeira parte pronta. Agora a gente vai ter que popular os dados aqui dentro com PHP. Então, como que ele vai funcionar? A gente vai fazer o while, o linha, igual a gente faz uma listagem. Então, aqui vai ser qual a carry que eu vou estar executando, que é carry categoria, executando o comando fetch. Aqui eu posso usar tanto fetch como fetch object. Como a gente definiu como padrão o nosso sistema como fetch, então eu posso trabalhar só com o fetch direto, sem precisar fazer fetch object. Então, essa é a primeira parte. Feito isso, a gente vai ter um loop aqui, uma estrutura de repetição que vai passar por todas as nossas categorias que tem cadastrado. Porém, se eu fizer só isso, ele não vai ter exibido nada na tela. Então, para demonstrar para vocês, se eu fizer isso aqui, ó, ele não demonstrou nada. Então, agora nós temos que montar nessa parte o option da forma correta. Como funciona cada option? Lembrando, a estrutura do select, vocês podem consultar dentro do site do W3 School, select HTML. Essa é a nossa estrutura que a gente vai ter de select. Então, ele é bem específico, ele vai funcionar assim. Então, onde nós temos os values, que são os valores que estarão sendo enviados para o outro PHP para fazer o cadastro, e esse aqui é o dado que é exibido na tela. Então, esse value é que a gente vai estar populando com o nosso código. Então, vamos lá. Abrir o option aqui. Eu vou trabalhar com o value e aspas simples, para não ter problema com concatenação. Então, a gente vai fazer o linha ID. E aqui o linha nome. Feito isso aqui, ele vai estar populando os dados da forma correta. Vamos mostrar aqui como é que ele está. Ó, veio os dados corretos. Se a gente exibir o código fonte aqui, inspecionar o elemento, vocês vão perceber que ele está com todos aqui, ó. Carro 1, o carro é o valor 1, carro 78, valor 31, limpeza 26, motocicleta 2, ônibus 15, teste 24. Então, aqui está funcionando já
corretamente, já tem todos os elementos que a gente necessita para montar ele. Daqui em diante, no caso do inserir, é o mesmo processo, não tem diferença nenhuma em relação a inserir um campo do tipo number, date, seja qual for, ele não vai ter diferença nenhuma. Então, aqui dentro do nosso formulário, a gente vai abrir o nosso inserir. O inserir, aqui a gente pode fazer a limitação, nós não temos essa limitação mais, por causa que ele não tem duplicação, tá? Aqui a gente vai fazer o inserir no veículo, lembrando que isso aqui foi adaptado do outro projeto, então eu estou utilizando os elementos que tem lá. Feito isso aqui, coloquei o campo a mais que existe, e aqui eu vou estar populando, criando um novo parâmetro para ser populado, uma nova tag para ser populado, ID categoria. Feito isso aqui, a gente vai fazer o carry bind value bind parâmetro com o parâmetro ID categoria e o post ID categoria. Feito isso aqui, e aqui corrigindo também para ser o caminho correto para fazer. Então, o que é necessário fazer? Mexer nesse elemento aqui. Nessa parte aqui vai ser necessário mexer aqui. Adicionar mais um campo. Mexer na tabela. Popular aqui. E mexer na parte aqui. Então, todos esses elementos que estão destacados foi onde eu alterei. Aqui para adequar o elemento. Esse aqui para adequar a tabela. Adicionar um novo campo. Adicionar um novo parâmetro, nova marcação. Aqui, trabalhar com o parâmetro que vai ser substituído com a sua variável. E aqui para baixo, mesma coisa. Então, dessa forma, inseriram com sucesso todos os elementos. Então vamos lá, ver como que ficou, executar e a gente vai ver o resultado. Eu vou inserir aqui um nome qualquer. Como a gente está cadastrando um veículo, vamos pensar num carro. É um carro. Então eu vou estar cadastrando aqui. O que aconteceu? Ele deu como categoria não encontrada. Isso aqui ocorre quando? Quando o teu campo aqui não bate. Por quê? Porque eu trabalhei com modelo e não nome do carro. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que adequar os nossos nomes aqui. Eu vou estar adequando todos os nomes de nome para modelo. Então, aqui, tanto aqui como aqui, para não ter problema. Então, adequando todos os campos para modelo. Nesse meu caso, que eu escolhi o nome modelo, mas poderia ter sido trabalhado com nome. Quando eu altero um elemento do formulário, eu tenho que recarregar aqui. Ou o ideal é estar trabalhando com essa guia aberta, com esta opção sempre habilitada, para não salvar cachê. Então, feito isso aqui, pode ver que o modelo já está carregado aqui. Eu vou colocar o nome do carro, a categoria carro, mandei cadastrar, foi inserido com sucesso. E agora nós temos que fazer a nossa listagem. Como que irá funcionar a nossa listagem? A nossa listagem, a gente vai ter que fazer a modificação aqui, também uma modificação um pouco maior, para adequar a nossa tabela. Porque, assim, se a gente trabalhar só com o veículo, eu vou estar trabalhando com o veículo aqui, ele vai estar buscando todos os dados do meu veículo. Porém, ele não vai estar trabalhando da forma correta com o inner join. Então, vamos fazer o primeiro processo sem inner join, para depois iniciar com inner join. Tá? Então, feito aqui, o que vai mudar? Nossas tabelas aqui, nós temos o modelo, e em cima vai ter a categoria do veículo, que depois vou estar alimentando. Então aqui, o ID categoria. E aqui vai ser o modelo.
Lembrando que o meu ID aqui continuou o mesmo, então não vai ter nenhuma alteração, nem na exibição, nada. Então, feito isso aqui, então o que eu fiz de modificação? Apenas modifiquei a minha tabela. Então, vou destacar aqui todos os elementos que foram modificados, que foi aqui, adequando o caminho, a minha tabela, esses foram os dois aqui, e aqui embaixo, o que foi feito a mais? Adicionado este elemento aqui, do categoria, e colocado mais um item aqui, para que permita exibir o código da categoria. Inicialmente estarei trabalhando com categoria, com o ID da categoria, depois a gente vai estar trocando por outro elemento. Então, feitos aqui, ó, funcionando aquele estágio, ó, já funcionou. Nós temos o carro teste, categoria 24, carro K, número 1. E agora, mas qual que é a categoria 1 e qual que é a categoria 24? Esse é o detalhe. Então, para que isso aqui funcione e esteja mais amigável para o nosso cliente, ao nosso usuário, nós temos que trabalhar com inner join. Então, vamos fazer o inner join agora. O inner join vai funcionar de que forma? Como que ele funciona o inner join? Vamos fazer primeiro o teste aqui no nosso banco de dados de forma manual. Quando eu faço from veículo, ele busca todos os nossos dados do veículo. Porém, a gente tem que fazer uma interligação entre a tabela categoria e a tabela veículo. Então, isso é feito através do inner join. Como que vai funcionar o inner join? Eu vou dizer qual a categoria que eu quero, qual que é a tabela que eu quero juntar. Então, eu quero juntar a veículo com a categoria quando veículo.id categoria for igual ao que? Categoria.id. Feito isso, ele vai estar executando da forma correta. Porém, então, o que foi feito? O inner join funcionou de que maneira? A gente adicionou esta área a mais aqui, que é qual o elemento que a gente quer. Aqui a gente faz o inner join, qual a tabela que a gente quer e a relação. Então vamos anotar aqui. Então, isso aqui, lembrando que é matéria de banco de dados, isso aqui é só a gente está replicando. Então, como que vai funcionar? É o inner join. Como será o join, né? Será a ligação. Nesse segundo aqui é a tabela. E o outro elemento aqui é quais os campos. É assim que funciona o inner join. Então, aqui vai ser como é a ligação, inner join, full join, left join, então dependendo como for, a tabela e quais os campos. Feito isso aqui, a gente tem um outro detalhe importante. Nós tivemos um problema aqui que o nosso PHP não vai conseguir interpretar da forma correta. Se observarmos aqui em destaque, nós temos dois campos chamado ID. Isso vai causar um problema no nosso PHP, porque ele não vai conseguir entender qual que é o nosso ID que a gente está buscando. Para isso, a gente vai estar modificando essa nossa carry para buscar tudo do veículo. E mais, no caso da categoria, eu preciso apenas o nome. Então, o que eu vou estar fazendo? Buscando o categoria nome. Categoria.nome. Feito isso, vai estar funcionando corretamente. Ó, caso vocês tenham um problema, lembrem que vocês podem trabalhar com alias. Então, eu posso trabalhar com um alias através da opção as e dizer o nome que eu quero. Então, vamos dizer assim, eu quero que seja as nome categoria. Feito isso, o processo vai estar funcionando aqui. Então, se eu colocar um pouquinho mais aberto aqui, ó, vai ter buscado o ID, nome, ID categoria, o nome da categoria, baseado neste nome aqui. Então, esse nome aqui veio daqui.
Então, é o alias que a gente fez. Se eu não colocasse alias, ele teria pego este nome aqui. Então, sem alias, o que ele vai estar pegando? Vai estar pegando este nome aqui. Ok? Então, vamos estar copiando essa carry aqui para ser executado dentro do nosso PHP. Lembrando, essa carry não tem nenhum parâmetro, então eu posso executar ela diretamente aqui. Não preciso fazer modificar aqui para ser um execute, um prepare com execute. Eu posso executar diretamente com a carry. Então, executando aqui, ó, salvei e vou mudar aqui. Mudando aqui, agora eu vou ter esse novo campo, nome categoria. Então, o que eu vou fazer? Em vez de buscar aqui exibir o dado do ID categoria, eu vou estar trocando por nome categoria. Então, nesse ponto aqui, o que eu fiz? Eu troquei por de ID categoria para nome categoria, que é o campo que eu estava. Feito isso, vamos testar e ver como que ficou. Automaticamente funcionou corretamente o nosso objetivo aqui, que era exibir o inner join. Então agora, feito isso aqui, esse aqui é o segundo passo. Agora vamos para a finalização, que tem no exibir e o editar. O exibir é igual aqui e o editar vai trabalhar de uma forma diferente, tá? Então esse foi o listagem. Agora no exibir eu vou pegar essa mesma carry aqui, que vai ser parecida com ela, para o nosso exibir. Então como que vai funcionar? Aqui eu vou precisar modificar assim como foi nos outros projetos. E o que ele vai ser modificado nesse prepare? No prepare ele vai modificar essa parte inicial aqui. Então por quê? Porque eu vou estar buscando qual o elemento que eu quero. E mais uma coisa, como existem duas tabelas, eu posso ter um conflito aqui. Então vamos demonstrar isso aqui. Então também vou estar mostrando aqui, deixa eu só demonstrando aqui que eu vou fazer exibir veículo. Então, exibir veículo aqui, deu um erro aqui muito importante, que é de ambíguos. Por que deu esse erro de ambíguos? Se a gente pegar a tradução desse elemento, significa que tem dois IDs nas nossas tabelas. Se observarmos aqui as nossas tabelas, nós temos a categoria aqui, ó, ela tem ID e o nosso veículo tem ID. Então, o que acontece? Nós temos que identificar, para que não seja ambíguo, esse elemento. Então, como que a gente vai fazer a identificação? Através do veículo.id. Colocando esse elemento aqui, veículo ID, ele vai estar buscando o ID do veículo. Então, vai estar limitando. Essa vai ser a diferença. Deixa eu colocar aqui mais do que uma página para ficar mais fácil aqui. Então, ele vai ficar dessa forma. Você vai ter o inner join aqui e o where. Assim ele ficou mais fácil. Então, aqui nós temos o inner join, nós temos quais os campos que serão buscados, qual tabela, inner join com qual tabela e como será juntado as tabelas, como será feita a unificação. E aqui o where. Feito isso aqui, vai ter o mesmo processo aqui de baixo, de verificação se o objeto existe ou não, a exibição do veículo, e aqui eu vou estar fazendo uma exibição simples dele, tá? Porém, lembrando que a gente pode estar verificando de outras formas, não precisa ser necessariamente dessa forma. Ele pode estar exibindo da forma que for mais interessante para o nosso projeto. Então aqui é a categoria. E aqui a gente vai estar exibindo a categoria também no final. Nome, categoria. Finalizado isso aqui,
funcionou corretamente, ó, tanto a exibição do nome do carro, categoria e aqui a segunda exibição, só para a gente ter um exemplo. Então a gente poderia muito bem deixar só o exemplo de cima, não precisa ter o de baixo. Então a gente pode colocar só exibir o modelo e a categoria, que também está certo, ok? Então agora vamos para o editar. Agora o próximo passo vai ser agora abrindo o formulário editar, vamos fazer a modificação do caminho da nossa conexão. E aqui, o que vai alterar? Esse aqui só vai alterar o nome da tabela. Então, o que eu fiz a alteração? Apenas nesse item aqui. Por que só nesse item? E não naquela carry já populado? Porque eu preciso buscar separadamente os dois dados. Uma consulta a gente vai fazer com a carry do veículo. Outra consulta a gente vai fazer com a carry da categoria. Ok? Então, são duas coisas independentes. Então, esse primeiro passo, fiz a modificação aqui, e agora vamos buscar os dados para fazer para popular os dados do insert. Então, feito isso aqui, vou abrir um insert aqui, vou inserir parte de formulário para a gente pegar essa carry aqui para executar lá no nosso elemento. Então aqui vai funcionar, a gente pode fazer ela aqui ou pode ser feito aqui também, depois que já fizer o fetch. Por que isso? Essa exibição aqui. Pensem que se a gente fizer nessa linha aqui, daqui de baixo, a gente não vai estar consumindo mais recurso do computacional, porque se for por acaso esse elemento não existir, ele não vai ter executado esse código aqui. Então vai ser uma coisa a menos para ser calculado pelo computador. Então a gente nessa primeira fase aqui foi modificado aqui em cima, lembrando, foi modificado o nome da tabela e adicionada esta opção aqui após o fetch. Então é isso que foi feito nesse objeto aqui. Depois disso, a gente tem aqui um formulário. Só colocar o título, editar veículo. Então, lá nós modificamos de veículo para modelo. E aqui foi tudo para modelo. E a gente tem o select aqui embaixo. Esse select vai ser uma base desse aqui, com uma pequena modificação. Por que ele tem uma modificação nesse caso aqui? Porque se eu fizer assim, ele não vai ter valor padrão. Isso porque o value, não existe value dentro do nosso select. O select possui opções, e as opções devem ter uma opção selected aqui. A gente vai fazer um selected nele. Então, para isso a gente tem que fazer uma nova verificação. Então, se a gente mostrar só desta forma, o que vai estar acontecendo? A gente vai estar executando aqui. Então, eu tenho aqui, vamos pegar esse segundo elemento. Eu tenho o código, um carro, e pode ver que não veio selecionado a categoria atual. Isso vai causar problema, porque a pessoa pode alterar o dado aqui sem querer, que não era para ser alterado. Ou toda vez ela vai ter que selecionar a categoria. Então isso vai causar problema na hora de fazer a edição dos elementos. Então como que vai funcionar? Aqui a gente vai fazer esse if. Esse if vai verificar se o código da categoria que está agora atualmente aqui na linha, aqui tem que ser linha categoria. Vou utilizar um nome próprio para não ter problema, que daí pode ser reutilizado mais fácil e mais fácil de entender. Então aqui nós temos a linha categoria, que veio da carry categoria fazendo o fetch. Então o que vai acontecer? A gente vai ter esse no editar.php,
estar abrindo aqui. Então nós temos aqui o conexão. Então, o que essa parte de verificação se já existe não vai estar funcionando. E aqui a gente vai ter uma pequena modificação do veículo com o segundo campo, que é o ID categoria, ou parâmetro ID categoria. Feito isso, então, foi feita essa modificação aqui para poder adequar o nosso elemento que já existe. Feito aqui, vamos fazer seguindo o mesmo parâmetro desse, ID categoria, vírgula, a variável que eu estou trabalhando, que é ID categoria. Aqui ele vai dar os mesmos dados anteriores, se foi alterado com sucesso ou nenhum dado alterado. O editar, então, é bem simples. Pequena modificação aqui. Nessa parte aqui teve uma pequena modificação. Adicionado o segundo campo. E feito aqui a variável, aquela opção de a gente popular o segundo parâmetro. Então, com isso, vamos testar para gerar o nosso elemento. Então, vou mudar a categoria para motocicleta e esse aqui vou colocar como CRF. Mandei cadastrar, ele deu como coluna nome não encontrada. Isso por quê? Porque a gente tem aqui, o nosso não é nome, o nosso é modelo. Então, a gente tem que fazer toda a modificação igual está no nosso banco de dados, igual está no nosso formulário, que aqui a gente tem modelo e não nome. Feito aqui, então recarreguei aqui, vamos só confirmar, CRF, motocicleta, cadastrar, deu como alterado com sucesso. Vamos alterar o segundo aqui, só para a gente ver como é que está, se ele está funcionando corretamente. Então, isso foi o nosso editar. Lembrando, nessa parte aqui, teve que ser modificado esses campos por causa do modelo, essa parte por causa da adição do novo elemento e do modelo, e aqui para adicionar um novo caminho ao editar, ao conexão. Ok? Agora a última parte do processo é a exclusão. A exclusão é a parte mais simples, porque não existe nenhuma modificação. Ele está com um erro aqui, se a gente abrir, ele está com um erro na linha 3, porque ele está abrindo o arquivo incorreto. Então, ou seja, aqui nós estamos abrindo o arquivo conexão, porém não é o arquivo correto, ele está no nível abaixo, então tem que fazer a devida correção. E também aqui a única correção que existe é o veículo. Por que isso? Porque não vai ter nenhuma modificação em relação ao restante. No máximo que você vai precisar é alterar esse dado e esse, adequando ao seu ID que você tem. Então, aqui nós temos o veículo, então eu alterei a tabela e fiz só alteração em relação ao caminho aqui, mais nada. Feito isso aqui, então a hora que clicar aqui o excluir, ele vai estar dando como excluído com sucesso. E com isso, finalizados os 3 processos. O cadastro, inserido com sucesso, a alteração, exibição e exclusão. Então, todo o nosso CRUD funcionando com elementos com duas tabelas distintas e populando um campo do tipo select. Até mais. Então, aqui vai ser linha categoria, vai ser igual ao ID deste linha categoria que vem lá da tabela categoria. Ele deve ser igual ao linha, que é este
aqui, que é o linha ID categoria. Para ficar menos confuso, pode ser trabalhado com outro nome aqui. Então, para ficar menos confuso, a gente pode trabalhar com linha veículo aqui. Ó, linha veículo. Alterando aqui, tem que lembrar que tem que alterar todos os pontos que tem linha veículo. Então, altero aqui, aqui e aqui. Então, na linha categoria vai ser igual ao que? Com o ID da linha categoria tem que ser igual ao linha veículo ID categoria. Se isso for verdade, a gente vai utilizar uma variável selected, que é igual ao texto selected. Então, com isso, ele vai estar exibindo o selected. Caso contrário, ele vai deixar o selected vazio. É isso que ele vai estar fazendo. E esse item aqui, a gente vai estar utilizando essa variável aqui embaixo no selected. Ou seja, caso seja selecionada, vai ser colocado esse texto selected aqui, só para quando for selecionado. Então, o que difere o anterior desse? A gente fez essa parte aqui a mais e este item a mais foi colocado. Também teve que ser feito ajustes nos nomes dos campos para ficar mais fácil a compreensão. Então, foi feito o ajuste do nome desse campo aqui para que seja mais fácil o entendimento, tanto aqui como aqui e aqui. E lá em cima também. Nesse também, porque assim ficou mais fácil de entender quem é o nome categoria, quem é da onde que está vindo aquele determinado dado. Então vamos testar. Feito isso aqui, ele vai estar exibindo aqui. Olha o que aconteceu. Ele deu erro por causa que não existe a tag ID categoria na linha 40. Por que aconteceu isso? Aqui eu estou colocando dessa forma. Vamos ver como está no banco de dados. Aqui eu coloquei em minúsculo. Então, é este nome, ID categoria, tem que ser colocado aqui em minúsculo, como está no banco de dados. Então, executando aqui, veio corretamente. Agora, feito isso, nós podemos testar com o carro teste, funcionou corretamente. Então, está funcionando o editar a tela de edição. Agora vamos para o segundo passo, que é criar, passando do formulário para o arquivo editar.php.